Fala pessoal, beleza? Aqui é Bimaciel, junto com meu amigo Ricardo Pavão aqui, estamos estreando The Rocks on the Radio pela Urban TV, um programa que vai falar e tocar tudo quanto é tipo de rock. É isso aí, Bi, estamos aqui estreando The Rocks on the Radio na Urban TV. Esse programa de rock, a gente vai falar de histórias, tretas, curiosidades sobre todas as bandas de todos os tempos do nosso glorioso rock and roll. É isso aí. E vamos começar o programa, Pavão, falando do 1986, que foi o ano de ouro. O ano de ouro. Ano de ouro do rock brasileiro. É. Teve lançamentos incríveis. Teve de tudo, não. Até para não me perder aqui eu vou ler. Rádio Pirata, Vivendo e Não Aprendendo do Ira. Rádio Pirata é o disco do RPM ao vivo, né? RPM ao vivo. Legião Urbana 2, Selvagem, do Paralamas, Cabeça Dinossauro dos Titãs. Tivemos Longe Demais das Capitais do glorioso Engenheiros. Primeiro de Engenheiros. Declare Guerra, Barão Vermelho. Primeiro sem o Cazuza. Cidades em Torrentes, do Biquíni Cavadão. Patrocinado pelo nosso... Apadrinhado pelo Herbert Viana. Viva, do Camisa de Vênus. Sim. Esse tu conhece bem. Hanoi. Uma banda... Arnaldo Brandão, baixista Arnaldo Brandão. Grande. Pô, tem uma música bem legal esse disco. Demais. Rock and Roll do Lobão. Cheio de história esse disco também, né? Outra hora a gente conta. Vida Difícil do Léo Jaime, grande Léo Jaime, sempre trazendo aquele bom humor dele. Heróis da Resistência, né? O primeiro disco do Leone. Depois que sai do Kid Abelha, um disco até bem parrudo. O ao vivo do Kid Abelha, então quer dizer, o Leone sai, aí o Kid Abelha não tem um disco de estúdio. Isso. E vai gravar um ao vivo. Evandro Mesquita, saindo da Blitz. Da Blitz. Né? Acho que já... Aqui. Né? Porra, mas tá bom, tá valendo. Vinha com 3 pauladas, que era aqueles 3 primeiros discos, era o Hey My Gay do John Penca. John Penca era muito bom, cara, era uma banda muito legal. Concreto Já Rachou, Plebe Hood, Descasso, importante. O disco Lulu, do grandioso e glorioso Lulu Santos. Aí talvez, né, o mais experiente, mais pronto. Com certeza. Né, a gente comentava que no início dos anos 80, a maioria das bandas, eles mesmos diziam isso, né, que ainda não sabiam tocar direito, gravar em estúdio. Várias bandas dessa aí não sabiam tocar. Gravar em estúdio, então, era uma... Lulu Santos já veio acima da média. E Lulu Santos, já nessa época, já era, musicalmente, já estava mais pronto que todos os outros. Esse né? disco, Pavão, ele está consolidado, tem grandes clássicos. Pânico dos Inocentes, né? E aí a cena punk. E um disco importante, que mais uma banda vinda de Brasília, né? Pânico SP, né? O nome do disco, se eu não me engano. Pânico SP. Pânico SP, tá. E também é um disco muito bom e ele trouxe o punk para um meio do mainstream do rock ali, né? Que tá meio assim underground, né? Bem interessante. E Bi, esse programa nós vamos falar do triunvirato do rock brasileiro. Exatamente. Que são os 3 principais discos deste ano, que marcou a espinha dorsal do rock brasileiro. Que é Selvagem, Paralamas, 2, do Legião Urbana, e Cabeça Dinossauro, dos Titãs. Mas, então, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, solta a vinheta. Estamos de volta, galera, estamos de volta e vamos curtir esses 3 descassos de 1986, o que nós chamamos de triunvirato do rock brasileiro. Sem mais delongas, vamos de música! Voltamos, pessoal. Aí só musicaço, hein? Porra! O que a gente escutou agora aí? A novidade... aliás, nós escutamos nesse primeiro bloco AAUU dos Titãs. Isso. A novidade dos Paralamas do Sucesso, do disco Selvagem, Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, do disco 2. Bi, o que falar desses 3 descassos aí, né, cara? O do Paralamas foi o primeiro a ser lançado, né? Desses 3. Cronologicamente falando, assim, ó, o Selvagem, né? Isso. Depois, Cabeça Dinossauro. O Selvagem foi lançado em abril de 86. Isso.
Tá? O Selvagem, né? E depois o Cabeça de Dinossauro foi em junho de 86 e já em seguidinha, em julho, veio o 2. Isso, do Legião, né? Falar um pouco do Paralamas, né? É um disco que ele mudou um pouco, ele vinha de um sucessaço que era Passo do Lui, que bateu todos os recordes de venda, né? Era um baita disco. Ele tinha, se eu não estou enganado, 10 ou 11 músicas e acho que 8, 9 fizeram sucesso. Não fez sucesso. E assim, todas foram conhecidas, mas sucesso arrebatador quase todas. Era um absurdo. Assim. O que era uma raridade, era né? Raridade. Era difícil. Era difícil. Até hoje é muito difícil, né? Hoje nem tem disco. Hoje não tem mais disco, né? Então, eles não sabem que estão perdendo. Então assim, LP, né? abrir aqui, pegar o encaixe. Cheirinho dele. Saber quem tocou de tal música. Coisa de velho, assim. Coisa tua. Então assim, daí tu pega o Selvagem. Novinho. Ele tem uma outra linguagem. Ele já vem com uma linguagem mais pesada em algumas músicas, politizados, né? Eles mudam um pouquinho os temas, né? A pauta parece que mudou um pouquinho e eles também começam a ter influências caribenhas, sim. Né? Eles já traziam isso, claro, mas, né? Mas muda um pouco. E que nesse disco entra o João Fera. E entra o tecladista João Fera, né? E outra coisa, eles misturam as origens deles, as influências deles com ritmos brasileiros também. Isso é muito importante falar, que mudou bastante, né? E a gente vai ver isso ao longo dos próximos discos do Paralamas. Bora Bora, principalmente, que é se não me engano, o 5º disco deles. Vem depois do D. Que também tem muito disso, muita música, Ali bastante ritmo muita cultura, né? E cultura brasileira misturado, né? Tem uma coisa interessante que a letra da Novidade, quem fez foi o Gilberto Gil, né? A Novidade, isso é interessante porque eles tinham uma melodia, né? Eles tinham melodia, mandaram pro Gilberto Gil. E aí ela ia entrar no disco como uma música instrumental. Exatamente. Né? Olha só que loucura. E aí, por uma ironia, uma sorte do destino, essa melodia foi parar na mão do Gilberto Gil, que de uma noite para outra manhã mandou a letra pronta para eles, assim, praticamente pronta para que eles pudessem gravar a Novidade, né? Que depois ele próprio, o Gilberto Gil, gravou no disco acústico dele, se não me engano. No Unplugged do MTV. Unplugged, né? E depois isso também tem a participação do Gilberto Gil na música Alagados. Alagados, ele tem uma participação nos vocais, no final lá, né? Nos vocais, né? Bem interessante. E, claro, o nome do Gilberto Gil é de peso na música popular brasileira, né? E eles já gravaram também a música do Tim Maia, né, Pavão? Eles gravaram um cover, né? Eles gravaram um cover. Aqui vamos fazer a parte de confessar, né? Não sabíamos. Eu não sabia na época. Lá em 86 a gente tinha anos de vida. Pouquinhos anos de vida. Eu não sabia que era Tim Maia, cara. Não tinha a menor noção. Porra, que sonzeiro que o Herb Viana fez. Que letra animal, cara. E não era dele. Mas ficou... Mas tu sabe que muita gente comenta que é a versão de você que é mais conhecida, né? Não tenha dúvida, porque você lá do Tim Maia foi gravado lá nos anos 60, né? Foi um dos primeiros sucessos dele, né? Foi. Então, assim, E eles fizeram uma versão sensacional, né, cara? Muito boa. E tem músicas que eles brincam muito com Melô do Marinheiro, né? Que é bem legal. E aí essa música também tem um remix no próprio disco, né? Isso. Vale registrar aqui que nesse disco eles é a ponte para a carreira internacional deles, né? Sim. Que dali depois eles gravam um disco no Festival de Montreux, que é o D, que é o D ao vivo, e aí é uma turnê internacional, um disco gravado num festival consagrado e tal, que grandes artistas sempre eram convidados e eles foram convidados. Ali a gente fica clara as influências do reggae, né? Eles em várias entrevistas eles declaram ali as influências de UB4, Bob Marley, Jim Cliff, Peter Tosh, né? E eles começam a voltar, porque lá no início eles ainda tinha muita influência do rock inglês, né? The Police é extremamente presente no... Nem se fala, né? nem se fala. Porque é baterista, É um trio. É um trio. Né? O kit de bateria no início da carreira do João Baroni era idêntico. Era cópia do Stuart Copeland. Desde marca da bateria, a pele da bateria. A cor.
os pratos e a cor. E o jeito de posicionar os tambores. E a empunhadura da mão também era igual. O jeito depois clássico, ele mudou. E aí no segundo disco isso permanece, né? Ele ainda tem tem muitos discos, muitas músicas ali, ou pelo menos uma ou duas músicas do disco Passo do Lui, que a gente consegue ver a referência lá no Zenyatta Mondata do The Police. E aí agora, nesse disco, Selvagem, aí começa a se imprimir uma identidade própria deles, né? Com aquela música caribenha, o próprio Herbert Viana falava que o futuro do rock era negro no Brasil, porque nós tínhamos uma raiz na música negra, né? Com o samba, com o próprio reggae vindo do Caribe. Então eles começam a misturar até um pouquinho de samba nisso tudo, e aí começa a se revelar o Paralamas que a gente conhece até hoje, né? Como eu já tinha falado, entra o João Fera, que deu outro que deu uma outra roupagem ali pra música, né? Um tempero ali colocando aqueles timbres de sintetizador ali, com alguns pianos, alguns Hammond. E tá até hoje, né? E tá até hoje. O João Fera é patrimônio do Paralamas. Que era guitarrista originalmente. Que era guitarrista, e ele conta que não curtia muito reggae, né? Engraçado Foi isso. aprender com o Bi Ribeiro. Foi aprender com o Bi Ribeiro, aí o Bi Ribeiro passou lá uns disquinhos lá do UB4, do Peter Tosh lá, e ele acabou curtindo bastante. Tem duas curiosidades aí desse disco, que é o seguinte: o Paralamas era para ter gravado esse disco em 85. Só que o João Baroni, ele quebrou a perna num acidente. E tanto que ele participou dos ensaios, mas não tocou. Eles ensaiavam com bateria eletrônica para ensaiar, tirar as músicas, e adiaram um pouco para lançar em 86. Gravar e lançar em 86. O Paralamas tem um negócio com o baterista, né? Porque o baterista original não era o João Baroni. O Vital. Era o Vital. Que é da música... Que é da música Vital e Sua Moto, que a gente conhece até hoje, né? Que a gente escuta até hoje, curte até hoje. E aí o cara não curtiu, sei lá, queria andar de moto. Na verdade, ele ensaiou várias músicas no início da carreira do Paralamas, e num show que eles fizeram na Universidade de Brasília, não me lembro qual que era, acho que a própria Universidade de Brasília Federal, talvez, ele não foi. E chamaram o João Baroni. Bom, que falta, né? Ainda bem que ele não foi, né? Eu prefiro o João Baroni, cara. Eu não conheço o Vital. Eu vi uns vídeos amadores, ele tocando o João Baroni, é melhor. Ligeiramente melhor. Um pouquinho, uns 3%. Uns 3% melhor? Tem outra coisa interessante que o João Baroni falou numa entrevista, Pavão, que o disco Selvagem, eles estavam com muito receio, porque eles fizeram, bem que tu fala, eles mudaram muita coisa, né? Do estilo de tocar, fizeram algumas coisas mais pesadas. A música Selvagem é uma pegada mais pesada, guitarra mais suja, que não tinha nada no disco Passo do Luiz, isso aí. Tinha um pouquinho tinha distorção nessa guitarra, né? Então, e a própria letra é uma crítica, né? E muito politizada. Teherã, que é uma música também pesada e faz críticas. Eles têm uma música em inglês, né? This is a Party. Exatamente. Em inglês. Então eles estavam com muito receio que o disco não desse certo. E o João Baroni, ele comentou numa entrevista que falou assim: a gente estava pronto para acabar a banda. Daí um ia seguir a faculdade, outro ia fazer não sei o quê. O Herbert tinha um sonho de se formar em piloto, né, que se gostou de pilotar. Então, e eles achavam que aquilo lá não ia pra frente. Ia ser o último disco deles e deu. Quem diria, né? Pois é, imagina que esse se tornaria o disco que mudaria a vida do Legião Urbana, né? Do Paralamas. Do Paralamas. Inclusive, tem uma curiosidade da capa, né? Do disco. A própria capa também muda um pouco a estética, né? A capa que ele guria... É uma foto feita pelo próprio... Não, eu acho que é do irmão. Primo. É primo ou irmão do Bi Ribeiro, né? Exatamente. Então é uma foto caseira, né? De família. Ali num momento de brincadeira dos primos Ribeiro, né? E aquilo ali vai pra capa do disco, né? E é isso aí. É isso aí, um pouquinho de Paralamas. Tem mais história, mas não dá pra contar tudo. E daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais, mas de outros discos. Vamos para um breve intervalo. Fique aí, não sai daí. E daqui a pouco a gente volta. Voltamos e sem perder tempo, vamos de música! Voltamos com mais um bloco The Rocks on the Radio pela Urban TV. Ouvimos Homem Primata, do disco Cabeça Dinossauro,
Tempo Perdido do disco 2 e Melô do Marinheiro, né, do disco Selvagem do Paralamas do Sucesso. Só clássicos maravilhosos, né, na cronologia desses lançamentos, né? Em abril foi Selvagem do Paralamas, depois em junho veio Cabeça de Dinossauro dos Titãs e já em seguidinha julho 2 do Legião Urbana. Lembrando que tem uma curiosidade do disco do Legião, que eles vieram de um baita sucesso, né? Que foi o Legião Urbana 1. Não era 1, mas era só Legião Urbana. O nome, né? Legião Urbana, aquele branco, né? E aí, com muita criatividade, eles colocaram 2 no disco, né? Tá bom. Né? E o produtor, o dos Titãs foi o Ayrton Bahia. Não, do Titãs foi Titãs, o Liminha. E o mesmo do Selvagem do Paralamas. Liminha, né? Naquela época era meio que um Midas, assim, né? Toque de Midas, né? Lulu Santos, Marina, Lobão e assim vai. E o Ayrton Bahia foi designado para os novos artistas da gravadora. E meio que assim, vamos botar lá esse cara aqui e tal. Cara, olha só a sorte que ele deu, bicho. Porque ele produziu Legião. Ele meio que não era assim o produtor número um top da gravadora, botar lá. O Renato Russo tinha uma característica de que ele era muito encucado, né, cara? Ele era muito pilhado, assim, muito preocupado, aquela personalidade introspectiva dele, e eles vinham de um puta sucesso, né? Porra, Legião Urbana, o primeiro disco foi 5, foi muito, então ele estava muito pressionado a fazer outro disco tão bom ou melhor que aquele. Então ele não sabia se ia dar certo, se o público ia aceitar, cara. E aí, porra, vem um descasso desse, só musicão, né? A gente escutou aqui. Praticamente o disco é um pouco parecido com o Passo do Lui. O Passo do Lui do Paralamas, né? Que a gente falou no bloco anterior. Realmente, esse disco, claro, o Renato Russo, como letrista, ele já vinha mais preparado, mais pronto, até porque ele tinha muito mais bagagem, que ele vinha lá desde a época do Aborto Elétrico. Ele desde os anos 78, 77, 78, ele já era, ele era um pouquinho mais velho que essa galera ali, na verdade ele e o Herbert são um pouco mais velhos, né? Sim. Mas o Herbert, por um lado, era um instrumentista mais completo, assim como o Lulu Santos. Sim. Mas o Renato era um letrista muito mais denso, muito mais... E acabou se tornando também um bom cantor. Bom cantor, né? Ele tinha a voz dele, assim, ao contrário do próprio Herbert, né? Que tinha ele falado por ele mesmo, né? Isso não é nenhuma pegação de pé nem nada. Ele mesmo se declara que tem dificuldades vocais, né? E assim, a gente não acha, né? Mas até porque se trocasse o vocalista do Paralamas, não é mais Paralamas, né? Sim. Assim como se trocar o vocalista do Legião Urbana, não é mais Legião Urbana. Ainda que houve tentativas aí de reeditar o Legião Urbana com outros vocalistas, mas... Algumas bem tristes. Algumas... gente querendo se meter no que não sabe fazer. Mal sabe fazer o que sabia lá, que fazia. Enfim, tá? Mas, e Titãs foi, né, o terceiro dos que é um outro exemplo, Pavão, de praticamente o disco inteiro vendido, né? Exatamente. Por isso que os três são muito importantes. Né? Exatamente o que eu ia dizer. Esses 3 discos, eles foram escolhidos não aleatoriamente, porque realmente eles foram discos... O Selvagem talvez um pouquinho menos, mas sim. Legião Urbana 2 e Cabeça de Dinossauro foram um disco que todas as músicas foram extremamente bem aceitas. E assim, e o Titãs, ele acabou fazendo um disco que é cultuado por todas as tribos do rock. Até hoje. O Cabeça de Dinossauro, várias pessoas consideram isso. Eu considero o melhor disco do Titãs disparado. Não dá pra comparar. Lembrando que daí o Titã em versão full, né? Era o auge completo. Tipo completo. Aí é covardia, porque junto um bando de letristas ali, né? O Arnaldo Antunes, Nando Uma curiosidade é que no encarte do disco, e era uma coisa maravilhosa, sabia que o encarte era duplo, assim, ó. Quem não sabe o que é encarte de disco, procura no Google aí, deve ter até foto. Assim, tu abria o encarte do disco, assim, ó, daí aparecia em cima todas as carinhas deles.
E entre eles estava quem? Tava o Liminha. Que ele era considerado o oitavo. O oitavo Titãs. Ele reza a lenda que ele que gravou o solo... É o que dizem, o baixo do... O baixo do Bicho Escrotos, né? E esse disco dos Titãs, o Cabeça de Dinossauro, ele já começa pela capa, né? A capa já é um negócio assim, é uma gravura indígena lá, tem uma criatura... Brutal, né? Meio... sei lá que bicho é aquilo, é um bicho. É uma cabeça de dinossauro, né? E aí tem, como eu disse, né, aquela banda completa, aí junto um monte de letrista, Arnaldo Antunes, o Sérgio Brito, o Branco Melo também. O Branco Melo também escrevia muito. E o Nando Reis. Esse disco, se não me engano, das 11 músicas, 7 ou 8 tem a participação direta do Arnaldo Antunes, para tu ver como ele era importante na questão de letras. E ali tem letra para tudo quanto é tipo, né, cara? Tem crítica social, crítica familiar, política, tem pegação de pé, e tá mostrando uma banda tecnicamente, musicalmente já bem mais madura. Né, tu comentava muito isso, tinha um disco deles lá na televisão que não foi lá. É o terceiro disco, né? Esse é o terceiro disco do Titãs. Assim como o do Paralamas também é o terceiro. Eles tiveram 2 discos, na minha opinião, eu não gosto muito, veio do sucesso da televisão, Sonífera Ilha, que são músicas de wave. Né? O Titã sempre surfou muito pelas ondas, pelas modas ali, né? Modas do momento, né? Só que eles mudaram completamente. Tanto que eles até o segundo disco já mudaram o baterista para ficar um pouco mais pesado. Tem essa história, né? Não, só que não dá para falar hoje porque é muito longa, mas não deu muito certo, ainda não ficou muito pesado. Agora eles conseguiram o peso que eles queriam no Cabeça de Dinossauro. O baterista, só para registrar, né? O Charles Gavan era o baterista do Ira. Isso. E o baterista que é do Ira hoje... Na verdade, ele era baterista, tinha saído do Ira e estava no RPM. Mas depois eu conto essa história outro dia. Essa história é para uma... É engraçado. Nós vamos fazer a segunda parte do ano de 86. E aí sim, nesse disco, como tu falou, o Titãs ganha o peso que ele queria ter. Né? Com o Charles Gavan, para mim... Toca muito. Foi o destaque desse disco, né? As guitarras ainda assim um pouco mais tímidas, mas combina para aquilo que eles querem, cara. Eles entregaram o produto. E tinha uma variedade de vocais também, que era uma característica deles, porque assim como eram vários letristas, eram vários vocalistas, né? Tinha uns melhores, outros piores, né? Aí vai... Mas tá valendo. Mas era legal, assim, porque mostrava assim uma certa versatilidade. Na verdade, assim, eu acho que como é banda, o que importa ali no final é o resultado final, né? É o conjunto, né? É o conjunto. E eles conseguiram entregar, na minha opinião, os melhores discos de rock do Brasil. Pra mim, até hoje. Certeza. E em 2016 eles fizeram uma turnê dos 30 anos, né, cara? Sim. E essa turnê a gente até chegou aí no show aqui em Florianópolis. Sim. Cara, assim, foi um dos momentos mais legais que eu tive, assim. A gente já viu muito show aí, né? Desde a época de adolescente. Aí depois, quando tu revê aquilo ali 30 anos depois, vê que aquilo ali tá atual ainda, tá mais atual do que nunca, né? E eles ainda mais preparados. Claro, daí a banda mudou muito, entrou... Saiu muita gente. Morreu Tony Bellotto. Morreu... Tony Bellotto morreu? Tu já matou o cara, meu? Marcelo Fromer morre num acidente tolo lá, atropelado. Nando Reis saiu. Mas assim, é importante dizer, Pavão, que só pra ter uma ideia, eles fizeram um show de 30 anos, né? Do Titãs. O show durou 30 anos? Não. E eles não fizeram 30 anos do Basket Blonde, do... Não, claro, porque não foi... O que marcou foi o Cabeça de Dinossauro. Assim, cara, e rever esse show foi muito legal, porque... Claro, eu disse, né? Não era a mesma banda, não eram os mesmos integrantes, mas, cara, se manteve o mesmo vigor, o mesmo peso, talvez até mais em alguns momentos, né? Sim. Não é mais o Charles Gavan, né? Mas, cara, tava ali o DNA, o Branco Melo tocando baixo, né? Coisa que ele não fazia, né? E assim... Foda-se que ele não toca bem, cara. Mas era aquilo ali que interessava, né? Não, tá entregando, é a mesma coisa que eu falei. Tá revivendo o clássico, a obra-prima, vamos botar assim, do rock. Não, sem dúvida, obra-prima. Assim como foi Selvagem e 2, né? Legião Urbana também foi
Infelizmente o Renato não pôde fazer a mesma coisa que o Titãs fez, fazer uma comemoração de 30 anos. Né? Aí é uma outra história bem mais complicada, que envolve um monte de coisa, que a gente talvez conte aqui num outro momento. Mas nós temos que seguir aí. Vocês fiquem aí, não saiam, que daqui a pouco a gente volta com mais música. Estamos de volta, galera. Estamos de volta aqui com The Rocks on the Radio na Urban TV, nesse programa de estreia. Estreando na TV. Você que acompanhava a gente na rádio, agora vai poder ver a gente aqui na TV. Não sei se é bom ou ruim, né? Então Desgosto, né? Mamãe gostaria. Não? Sim. Talvez a única, mas tudo bem. A única. Então a gente voltou aqui, a gente acabou hoje o nosso tema, o triunvirato do rock brasileiro. Esse ano de ouro com os 3 discos, Cabeça de Dinossauro, na ordem certa. Selvagem, Paralamas, Cabeça de Dinossauro e 2. Mas sem dúvida houve outros grandes discos, né? E a gente promete aí a nossa audiência que a gente vai voltar aí para falar desses outros grandes discos. A gente citou lá no início, né, do programa os discos, né? Não vamos falar também de todos, porque não dá para botar tudo num programa só, mas vamos falar sobre histórias, vamos voltar aí fazendo uma segunda rodada isso aí, né? Do ano de ouro do rock brasileiro, né? Que saudade que se fazia música boa. Nem fala. Cara, o legal de dizer aí também que não à toa o 86 foi o ano de ouro, né, cara? A gente passou por uma transformação no início da década de 80, muito legal, né, cara? Que 85 foi muito importante. 85 foi um ano importantíssimo, porque a gente teve nada mais, nada menos do que o Rock in Rio. Rock in Rio, cara. A gente teve aí um grande festival, né, produzido e feito aqui por brasileiros. Então, assim, trouxemos... Roberto Medina conseguiu a façanha de fazer um festival de rock para mais de 1 milhão de pessoas, trazendo bandas de peso como Iron Maiden, Queen. Imagina, Queen, cara, né? Foi o mesmo ano em 85 foi o ano que Queen fez aquele show memorável no Live Aid, né, cara? Que podemos fazer um que programa podemos, para quem não sabe, bom, depois a gente conta essa história. Em 85 nós estávamos já na redemocratização do Brasil, então estávamos deixando de um período militar. Então já tínhamos a promessa de um presidente civil, né? Ainda não era a eleição direta, em 84... Era indireta ainda, né? Era indireta ainda. Em 84 houve o movimento das diretas já, mas a emenda não passou no parlamento, mas o Brasil vinha nessa transformação, né? Então, em 86, aí, depois de todas esses fatos, essas transformações, o Brasil já mais maduro, com a sua juventude já já podendo falar o que queria, e aí a gente teve esses 3 descassos aí, não só esses 3, né? Mas culminou aí com esse ano maravilhoso de 86. Bi, tudo que é bom dura pouco, a gente queria fazer um pouquinho mais, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Assim, para quem nos acompanhava na rádio sabe nossa tradição, né? Mas quem não nos acompanha, a gente costuma sempre, vamos finalizar os nossos programas com uma banda catarinense, um artista catarinense, né? Para prestigiar o pessoal da onde a gente é. Exatamente, né? Da terra. Dá moral pro pessoal aqui da nossa terra. Tem gente muito boa. E tem gente muito boa. E nesse programa de estreia... Quem vai ser? Vai ser uma bandaça de 2. Uma banda de 2? Uma banda de 2 que parece ter uns 8 ou 10 braços lá. Parece uns 8 ou 15, pelo menos, né? De 8 a 15, mais ou menos. É o Sonido Clube. Sonido Clube. Cara, esses 2 são fera. Muito. São top. São macaco velho aí da música. O Anderson e o Gera. E nós vamos tocar uma música Hora de Voltar. Que é autoral, né? Pra quem não sabe, Sonido Clube faz música autoral, não é só cover, não. Muita gente conhece Sonido como nos bailes da vida, nas festas aí, mas eles fazem música autoral de qualidade. É verdade. E o que nós vamos tocar então? Hora de Voltar.
hora de voltar, Sonido Clube, encerrando aqui o programa de estreia do The Rocks on the Radio na Urban TV. Fiquem com a gente, vamos de música e até semana que vem. Canção banal, quando o sol nascia, até um vagabundo tem uma história, também tenho a minha. Nem amor, nem ouro. Da janela o mundo se acabando e o céu estava azul. Vou levando a minha vida, sei que ainda é difícil. Esse peso em minhas costas